Oremos, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, aqui está teu povo, Pai, reunidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos nessa noite, Pai, declarar o quanto te amamos, o quanto somos dependentes de ti, Senhor. Usa-nos mais uma vez na transmissão da tua palavra. Fala para a tua igreja, Pai, para nós, não aquilo que nós apenas queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos para a edificação da nossa vida contigo, da nossa caminhada, da nossa jornada, para que possamos estar fortalecidos, Pai. Renova nessa noite a fé, a esperança, Senhor Deus, traz harmonia para dentro dos lares, amor para os nossos corações, e o teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, possa ministrar os corações e as vidas, libertação, cura, transformação, Pai. Que não venhamos sair daqui da mesma forma, mas que o Senhor fale conosco, para que em nome de Jesus, possamos ouvir a tua voz e sentir o teu toque. Oramos desde já, glorificando e exaltando o teu nome, e te pedimos, fala, Senhor, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o teu coração. Sempre. Glória a Deus. O livro que nós lemos, irmãos, do profeta Abacuque, nós estivemos domingo pregando também sobre esse livro, falando ali na mensagem do capítulo 3. Mas hoje o Senhor traz ao primeiro capítulo, onde lemos o texto que diz a advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. E o versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traias a salvação? Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é permitida. A resposta do Senhor, no versículo 5 diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus! Abacuque, irmão, ele é um livro, como sabemos, aqui do Antigo Testamento, atribuídos ali aos 12 profetas menores, que situa-se entre Naum e Safonias. Os estudiosos acreditam que ele foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, durante o período turbulento em que o reino de Judá enfrentava as ameaças do exército babilônico. O profeta Abacuque, irmãos, assim como Jeremias, sofrendo muita tribulação nos seus tempos, muita opressão, muita angústia, como homens de Deus, homens ao qual Deus levantava para levar a sua palavra, eles viam o estado negado, o estado espiritualmente, a degradação daquele povo de Judá, aquele povo de Deus.
a falta de amor no meio daquele povo. E então ele diz, aqui no versículo 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. A justiça, irmão, ela sufocava o justo, enquanto ali o povo perverso eles ficavam à vontade. Vivia irmão, uma situação como se dissesse assim: quanto pior, melhor para aquele povo. Isso deixava o profeta angustiado. Isso deixava aquele homem de Deus confuso. Como é possível tudo isso acontecendo e Deus não toma uma providência? E então, no versículo 2, ele faz essa queixa: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu ouças? Senhor, tu não me salvarás. E ele pensou que Deus estava indiferente àquela situação. Será que não há salvação para esse povo? Mas Deus me revelou dizendo: eu posso citar esse povo caldeu, uma nação violenta, e eles marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Deus estava comigo. A desobediência levou o povo que era o povo de Deus a passar por essa situação terrível. Em tudo há um propósito de Deus nas nossas vidas. Deus queria ensinar uma lição. Deus queria ensinar uma dura lição àquele povo desobediente, idólatra, arrogantes, perversos, soberbos. A intenção de Deus, irmão, era destruir os ímpios que estavam ali no meio do seu povo, corrompendo o seu povo, cercando o justo que ainda existia e sufocando aquele que ainda era temente. E vivemos os tempos atuais, irmãos. Como não entender a preocupação, a angústia daquele profeta? Como é difícil, irmão, nós, o povo de Deus da atualidade, estamos vivendo coisa muito parecida. A opressão, a violência, a corrupção, a falta de amor. E quando nós, irmãos, aqueles que ficamos firmes na palavra, aqueles que somos tementes a Deus, aqueles que queremos viver o Evangelho da essência, nós ficamos muitas vezes assim como o profeta. Será que Deus não vai tomar uma providência? Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Misericórdia, irmãos. Muitas vezes nós não enxergamos no nosso olhar humano uma saída. Não vimos também saída por parte de homens constituídos por Deus para governar. Mas nós precisamos fazer exatamente aquilo que o profeta Abacuque ele percebeu. E nós podemos que aqui ver Abacuque, ele faz a única
para cada um de nós que estamos aqui na igreja, aqueles que estão ouvindo, que o silêncio, ou a demora de Deus, ou a demora, isso não significa a ausência de Deus nas nossas vidas, a ausência de Deus no meio do seu povo. Deus não perdeu o controle. Deus não deixa de estar vendo aquilo que está acontecendo no meio do seu povo. Na sua palavra, irmão, ele diz no Salmo 94, no versículo 7 e também o 9. O texto diz assim: ainda dizem, o Senhor não vê? O Deus de Jacó não percebe? E o verso 9 desse Salmo 94 vai dizer: será que quem fez o ouvido não ouvirá? Será que quem fez os olhos não vê? Oh, aleluia! Deus está vendo tudo. Provérbios capítulo 15, no versículo 3, o sábio Salomão escreveu dizendo: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os bons e os maus. A mensagem de Deus nessa noite, irmão, é para nos mantermos fiel a Ele, é para mantermos obediente a Ele e a sua palavra. Aleluia. Nada foge ao olhar de Deus. O Salmo 139, o salmista inicia exatamente com essa certeza, dizendo: o Senhor nos sondas e nos conhece. Aleluia. Tu sabes quando me sinto, Senhor, e sabes quando me levanto. Fique em paz, Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. A única coisa, irmãos, que nesses momentos você precisa é buscar a Deus em oração. E foi isso, irmãos, que o profeta Abacuque percebeu. Ele percebeu que, como ao seu lado estava bloqueado, ele não tinha uma saída, ele não tinha como resolver aquela situação. Deus estava em silêncio e ele disse: eu vou orar. Aleluia. Eu vou orar. Os caminhos são bloqueados, mas há um caminho, irmãos, há um caminho que está aberto. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. E a palavra diz, irmãos, que nós temos o livre acesso a Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Quando tudo estiver difícil, irmão, Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a saída para a tua vida. Jesus é o caminho para você alcançar o coração de Deus. Jesus é o caminho para que as tuas orações sejam respondidas. Aleluia. Há um livre acesso a Deus. Amém, irmão? Amém. E assim, querido, o profeta Abacuque disse na sua oração: Senhor, eu não entendo como tu podes. Como tu podes admitir tanto sofrimento. Como tu podes, Senhor, ser tão duro com esse povo que é teu. Tu não és o Deus eterno, todo-poderoso. Aleluia. Mas depois dessa oração, ele disse consigo mesmo, ali no versículo 2 e no verso 1: vou vigiar para ver o que Deus me dirá. Amém, irmãos? Eu acho que a gente precisa fazer uma vigília de oração. Eu acho que a gente, diante das nossas queixas, diante das nossas dúvidas, quando Deus não responde, a gente precisa fazer algo. A gente precisa conversar com Ele. Muitas vezes, irmãos, não é pecado a gente questionar Deus. Muitas vezes Deus quer ser também.
Depois dessa oração, ele diz: eu vou vigiar e ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para a minha queixa. Foi assim que ele obteve a resposta. Nós podemos ver já no capítulo 2, já no texto do capítulo 2, ele conversando com Deus, no versículo 4, escreva: o ímpio está desfalecido, seu desejo não são obras, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, é isso que nós precisamos conversar com Deus. Os homens não se enganam, irmãos, porque Deus não se engana. A gente às vezes acha que as coisas que estão sendo, que está acontecendo, vão passar despercebido e que ninguém vai ver a sua condição. Mas Deus é justo. Deus é justo. Os perversos e os arrogantes que se acham, irmão, que podem tudo, eles perdendo a mão poderosa da terra. Essa opressão que muitas vezes o povo de Deus passa. Existe um propósito também da parte de Deus. Mas os ímpios, os injustos, eles receberão o castigo merecido. Porque está escrito. E Deus não se zomba. Da palavra do Senhor não se zomba. Todos irão contemplar face a face o dia do julgamento final. Sentirão a poderosa mão de Deus sobre as suas atrocidades, sobre as violências, sobre as incredulidades, as blasfêmias. Nada passará despercebido. As promessas do Senhor na vida do seu povo, elas são eternas, elas se cumprirão. Ele não falha. Aleluia. Está escrito, irmãos: todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é Senhor na terra e nos céus. Aleluia. Deus, irmãos, é um Deus de promessa, é um Deus de justiça, mas é um Deus que não abandona o seu povo, é um Deus que tem promessa para o seu povo, e essas promessas que alegram o nosso coração, sim ou não? Há uma esperança, há um futuro para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, aqui na terra. Aleluia. Olha, irmãos, foi isso que Abacuque fez. Ele sabia que o povo era o povo que tinha se afastado de Deus. Ele estava fazendo sua parte, clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Mas ele sabia que o povo estava errado. Ele sabia que o povo tinha se afastado de Deus e por isso estava sofrendo. E o pior, irmãos, é que a palavra de Deus, quando a gente lê todo esse texto, ele sabia que ainda haveria muitas coisas pesadas se viriam da parte de Deus. Ainda haveria muito sofrimento. Quando a gente lê o capítulo 3, ali, no versículo 16, nós vamos ver o Senhor falar. E Abacuque diz: eu devo esperar o dia da angústia. Eu devo esperar o dia da desgraça desse povo. É como se ele estivesse dizendo: tudo está difícil, mas eu posso confiar em Deus.
Porque o Senhor tinha prometido que ia fazer uma obra grande, uma obra maravilhosa, que aqueles povos jamais iam acreditar. E a palavra diz: mas em Deus eu posso confiar. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Porque, irmão, aquele que passa pela prova e precisa glorificar a Deus. A aprovação na vida do crente, ela é predatada, ela tem um tempo determinado. Amém? A verdadeira fé, irmãos, ela precisa prevalecer nesses momentos de dificuldade, esperar e confiar nas promessas de Deus, confiando plenamente que Ele tomará uma providência de favor. Pelos olhos da fé, é como diz aquele louvor: levante os seus olhos e veja o sol lá. Quem tem promessa de Deus vence o mar. A gente precisa, irmão, estar vivo, confiando. Não é fácil viver nesse mundo, não é fácil, irmão, olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída em algumas situações, não ver melhora, mas a gente precisa acreditar no sobrenatural de Deus. Amém? E é nessa situação, queridos, que o profeta, ele percebe que tudo que estava acontecendo diante dele, e diante de toda essa situação que estava para acontecer, Abacuque, ele toma uma providência, e ele faz a única coisa que nos resta quando nós não temos mais fé, quando nós não temos uma solução, é buscar a presença de Deus no coração. Amém? Deus está falando para o seu povo. O povo de Deus precisa orar mais. Nós estamos querendo muito e orando pouco. Precisamos buscar mais do Senhor e confiar que Ele é um Deus de amor, um Deus que ouve a oração do seu povo. E Abacuque, irmãos, ali no capítulo 3, versículo 17 ao 18, ele faz essa oração que é muito conhecida em forma de canto, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, na vide, o produto da oliveira minta, e o campos não produza mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja carros. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Que essa seja, irmãos, a nossa oração. Que nós possamos nos exultar no Senhor e saber que Ele é o Deus da nossa salvação. Que você possa sair daqui renovado com a sua fé novamente e dizer: eu tive um encontro com Deus, eu ouvi a sua voz, porque Deus está falando com o seu povo, está falando com a sua igreja, está falando com você que está ouvindo através da rede. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja, de certa forma, sem ânimo, mas nessa noite o Senhor fala exatamente para animar, para levantar, para avivar a tua fé e dizer que Ele não esqueceu. Aleluia. Que o seu silêncio, a sua demora, isso não significa a ausência de Deus na tua vida. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo,
Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Gratidão do Senhor pela tua palavra, gratidão do Senhor, porque o Senhor fala conosco, renovando a nossa fé, renovando a nossa força, renovando a nossa esperança, Senhor. Obrigado por essa injeção de ânimo que tu nos dás nessa noite, através dessa tua mensagem. Nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra. Amém. 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 Amém.